O videozinho que eu postei da parte íntima perguntando, né, para quem trabalha na área, por que que a cera, né, tem aquela quebradinha, né, porque que a gente chama de chicletar, né. E olha aqui, olha isso daqui, olha isso, gente, retirado tudo. Essa cliente faz comigo todos os meses, só que mês passado, infelizmente, ela não veio. E quando foi esse mês, pense, a multiplicação dos pelos, gente. Parece que nunca tinha feito com cera. Olha isso daqui. Parece, sabe o quê? Um monte de perninha de abelha. Olha isso daqui. Se você quer uma cera, tá? Que abrace o pelo, que ganhe dele, é essa aqui. Sabe aquele pelo grosso da cliente? Que aquela cliente tem uma pele branquinha, mas tem aquele pelo assim que com dificuldade mesmo, que às vezes até a gente tem medo de depilar. Cera negra de cravo. E as outras também é maravilhosa, né? São 8 do método espanhol. Então, olha aqui. É isso aqui. É sobre isso daqui o porquê que eu escolho cera pura. Olha isso. Vou responder a minha pergunta. Deixei lá uma enquetezinha ontem, ninguém nem tinha para minha pergunta, mas com certeza todo mundo já sabe aí. Mas eu vou falar aqui, vai que tem alguém aí que não sabe por que as nossas ceras às vezes chicleta. É por conta, você sabe o que é chicletar na cera? É quando você passa ela na pele, você vai puxando, ela vai igual o chiclete quando você pega. Pois é, esse é o aspecto cera chiclete. Se isso está acontecendo com você, igual aconteceu comigo aí, que eu fiz de propósito, tá? Pra mostrar pra você que o problema não é a cera. O problema, às vezes, é nós que não conhecemos o ponto certo pra retirar essa cera. Existe o ponto correto pra botar na pele, existe o ponto correto pra tirar também. Se a gente não esperar, tá, o ponto correto de remover essa cera do pelo da cliente, o que vai acontecer? O pelo, ele não vai arrancar. Por quê? A cera precisa ganhar do pelo. Antes eu era mestre, tá? Eu me coloco em algumas situações de algumas meninas que às vezes a gente tá fazendo post aqui e fala, ai, não sei o que tá acontecendo, não tá mais como antes, né? Mas assim, pra gente usar um produto, a gente tem que entender como que ele funciona. E isso a gente não aprende em curso, né? Infelizmente. Porque a riqueza de conteúdo que a gente tem como embaixadora da cera pura, entendendo como, né, a gente tem que trabalhar com o método espanhol, vocês não têm noção da riqueza que a gente tem de conhecimento lá dentro. Nos nossos encontros quinzenais com a nossa Dani Moraes. Vocês não têm noção, tá? Então, assim, o que aconteceu aí para essa cera chicletar? Ela já estava quase no ponto de retirar, mas ela ainda não estava no ponto. Vocês viram que eu não cortei o vídeo aí. Eu passei a cera, não coloquei grande quantidade, passei a cera, logo deixei o palito lá na panela. Assim que eu coloquei a cera, que eu voltei, eu só passei a mão em cima da cera, vi que ela já estava levemente perdendo brilho. Eu fui lá, você vê que foi muito rápido. Coloquei num pelo grosso, em pelo que vem de gilete, em pelo que tem as fases tudinho ali, anágena, catágena e telógena, tá? Qual é os primeiros pelos que a cera já segura? A fase última dele, né? Os pelos maiores. E aqueles pelos menores é aquele que a gente vai brigar, fazer com que a cera segure nele, tá? E ali é uma briga. É uma briga porque você precisa ter pressão, tá, na sua mão, e você precisa colocar a cera no ponto correto, e você também precisa retirar quando for a hora certa. Porque senão, quando você tira a cera igual eu tirei aí, que graças a Deus, mesmo assim, a gente teve aí que arrancou todos os pelos, mas corri o risco que corre quando faz essa chicletagem aí, né? Por quê? Quebrou, não é porque a cera estava seca, quebrou porque ela chicletou. Se você prestar atenção no vídeo, né, ela primeiro dá uma subida para depois quebrar, porque ela dá aquela chicletada, afina a cera, aí separa um pedaço do outro. Ela não foi quebrado, a cera não passou do ponto, não estava aquela cera seca para poder quebrar, ela chicletou. É tanto que quando eu encostei um pedaço que estava ali molinho, na outra parte eu consegui remover o resto. Por quê? Eu não esperei a cera secar, entendeu? Então a cera, ela precisa secar no ponto correto, para que o pelo, que tá lá o pequenininho, essa cera segure ele forte, porque se chicletar, ela não vai conseguir romper esse pelinho lá de baixo, porque a profundidade é grande, né, onde sai o pelinho. Então espera a cera secar. Isso que eu gosto de trabalhar hoje com as ceras da cera pura, porque ela me permite trabalhar em várias áreas, tá? Fazendo placas. Se eu vou fazer um contorno, eu consigo trabalhar em várias áreas quando eu estou fazendo o contorno, né? Consigo trabalhar de um lado e consigo trabalhar do outro ao mesmo tempo. Porque o tempo que eu vou fazer uma placa em um, né? Enquanto aquela cera tá secando, eu já estou ali fazendo uma outra placa em uma outra parte, tá? Pra gente não tá batendo cera ali no mesmo local ao mesmo tempo, tá? Então, assim, as ceras da cera pura, ela nos dá esse benefício de trabalhar vários pontos
né, com o método espanhol, por conta dessa maciez que é a cera, por conta desse tempo que ela demora mais a secar na pele do nosso cliente, que ela não é uma cera quebradiça. Então isso faz com que você perca o medo de trabalhar com o método espanhol. Se tu tem medo de trabalhar com o método espanhol, vem pra cera pura. Eu te convido mesmo, se você tem dificuldade, tá, de trabalhar com o método espanhol e ainda não conhece as ceras da cera pura, eu te convido a conhecer. Compra uma. Compra uma e usa, tá? Procura conhecer como que é o derretimento, como que é esse manuseio da cera antes de você levar, tá? Pra pele do teu cliente, porque a gente precisa ter esse entendimento, tá? É muito importante, não adianta a gente ter técnicas perfeitas, não adianta a gente entender de pele, não adianta a gente entender, como diz nossa Dani, da porta pra dentro, se você não entende, tá? Como manusear aquele produto a qual você, né, vai levar na pele do teu cliente. Então, se você tem dificuldade em trabalhar grandes lábios, eu te convido a você comprar, nem que seja uma cera. Compra uma cera. Se você tiver dúvida, me chama aqui no direct ou chama qualquer uma das embaixadoras da cera pura e pede ajuda. A gente tem o maior prazer de te ajudar.